Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esse estudo especial sobre o nosso setembro o ano todo, né? Nós vamos fazer um estudo voltado hoje para a situação do suicídio, visão espírita nas obras de Allan Kardec. E nós fizemos esse estudo com muito carinho e espero que vocês gostem. Mas antes da gente começar, né, eu vou passar a palavra ao Patrick. Boa noite, Patrick, para que ele faça a nossa oração inicial. Boa noite, Thaís. Boa noite, queridos irmãos. Então vamos iniciar a nossa oração. Permita então que as preocupações aí do dia fiquem de lado por um instante. Tudo aí que passou já não precisa mais da nossa atenção agora. Tudo o que virá, né, ainda não chegou. Então esse é o nosso momento presente. Vamos acalmar a mente e o coração, afastando então as inquietações do dia, qualquer tipo de tensão, dando lugar apenas então para a calma, para a clareza e para a paz interior. Elevemos então a nossa mente ao Pai Celestial, fonte inesgotável de amor, a Jesus, o nosso mestre e amigo fiel, e aos benfeitores espirituais, para que nos tragam amor, serenidade e inspiração neste momento de estudo. Vamos iniciar então com a leitura e a reflexão do texto Aos Quase Suicidas, da obra Mais Perto, de Emmanuel, psicografada então pelo irmão Chico Xavier. Sim, é a dor fulminante, a dor suportada por tanto tempo, aquela que se acumulou no coração como uma represa de fogo e véu, e aquela outra que sempre temeste e que, por fim, chegou como uma tempestade arrasando as tuas forças. São essas agonias indescritíveis para as quais os dicionários humanos não fornecem palavras adequadas à necessária definição, que muitas vezes te fazem desejar a morte antes do momento em que ela surge a cada criatura terrestre na feição de um anjo libertador. Ainda assim, compreendendo teus ápices de angústia, em nome de todos aqueles que te amam, além das fronteiras de cinza das quais te despediste na grande separação, rogamos-te paciência e coragem. Erga-te acima dos escombros das próprias ilusões e contempla os caminhos novos que a infinita bondade de Deus te reserva. Se amarguras azedaram os teus sonhos, espera pelo tempo cujos filtros não atuam em vão. Se desenganos te buscaram, observa que ensinamentos trazem. Se dificuldades surgiram na estrada, estuda com elas a melhor solução para teus problemas com paz e segurança. Se provações te atribularam as horas, enumere as lições que elas carregam em teu benefício. Se os prejuízos dilapidaram tua existência, recorda que o trabalho nunca nos fecha as portas. E se alguém deixou a tua alma vazia de afeto, pensa no amor infinito que sustenta o universo, certo de que outras almas virão a teu encontro, abençoando-te o dom de amar e de servir. Nunca esmoreças diante das dificuldades que surgirão no caminho. Quando estiveres a ponto de ceder à pior rendição de todas, há de recusar o dom da vida, detente e reflete em Deus, que te criou para a sabedoria e para o amor. E Ele, cujo poder arranca a erva da semente sepultada no chão para o esplendor do sol, te arrebatará igualmente de qualquer tribulação, para que sobrevoe além de todos os fracassos e crises, de modo a brilhares e avançares para a frente, aprendendo e trabalhando, servindo e amando, em plenitude de vida imortal. Por isso, não te deixes seduzir pela ideia enganosa de que a morte voluntária seja um refúgio ou uma solução.
O suicídio jamais apaga a dor que sentes, mas acrescenta sofrimento ao espírito, que continua vivo, consciente e necessitado de amparo. Nenhuma tempestade é eterna, nenhuma noite permanece sem amanhecer. Cada lágrima que hoje vertes será convertida a seu tempo em aprendizado e uma força nova, pois a misericórdia divina não abandona nenhum filho seu. Quando o fardo parece insuportável, busca ajuda, na prece, na amizade, no apoio profissional ou na fé. Lembra-te que nunca estás só. Escolhe a vida, pois nela encontrará o caminho de renovação, de esperança e a verdadeira libertação na plenitude do amor imortal. Que cada um de nós, então, observe com atenção o estudo de hoje e que possamos, então, acolher os ensinamentos com o coração aberto, refletirmos com discernimento e colocá-los em prática com consciência, com amor e com humildade, permitindo que ilumine, então, o nosso caminho e que assim fortaleça a nossa alma. Sob a luz de Jesus, nosso mestre e guia, damos início a este serviço e que os amigos espirituais nos amparem, nos iluminem nossos pensamentos e fortaleçam os nossos corações com tranquilidade e amor. Que assim seja. Assim seja. E antes de dar continuidade, nós vamos fazer a leitura do Evangelho. Os Trabalhadores do Senhor, o Espírito de Verdade, Paris, 1862. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que trabalharam no campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão aqueles que disseram a seus irmãos: vamos trabalhar juntos e unir nossos esforços para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Porque ele vai dizer: venham a mim todos vocês que são bons servidores, que souberam calar seus melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, retardaram a hora da colheita. A tempestade virá sobre eles e serão levados no turbilhão. E nessa hora irão clamar: piedade, piedade, Senhor. E ele lhes dirá: por que me pedem piedade, vocês que não tiveram piedade para com seus irmãos, que recusaram estender a mão ao fraco e o colocaram em uma situação ruim, em vez de socorrê-lo? Por que pedem piedade vocês que procuraram a sua recompensa nos gozos terrenos e na satisfação do orgulho próprio? Já receberam a sua gratificação de acordo com a sua vontade. Nada mais devem pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não receberam as recompensas da terra. Deus faz, nesse momento, a seleção de seus servidores fiéis e já assinalou aqueles que só apresentam devotamento, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. Somente aos que não recusaram diante da tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da terra pelo Espiritismo. E então, esse ensinamento irá se cumprir. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Muito bem. A gente a cada dia vê, né, quando a gente começa o estudo, que como a leitura do Evangelho se adequa à mensagem da oração inicial e ao próprio estudo que a gente faz, não é mesmo? Então, hoje, boa noite ao quem chegou depois, né? Nós vamos ter um estudo especial com o tema suicídio, visão espíritas nas obras de Kardec, sendo um episódio, né, do nosso projeto Setembro o Ano Todo, como culminância do projeto,
cuidando da saúde mental e espiritual. Então, esse é o roteiro nono, e a gente vai, então, ter esse estudo ao vivo, né, junto com vocês, e vamos começar, então, esse estudo com a história de Judas. Considerado por muitos, né, até os dias de hoje, como traidor, ele nos serve como exemplo ao lembrar que é um irmão como nós, suscetíveis de erros, de falhas, né, e por isso que a gente ainda reencarna nesse planeta. A sua situação se agrava quando, pelo peso da culpa, pelo ato, né, de trair Jesus, ele decide se suicidar. O que muitos não sabem, e o Espiritismo vem nos esclarecer, é que Judas, como outro espírito sofredor, com a sua culpa, né, com todo o seu sofrimento, também passou pelo peso do ato suicida, estando por muitos séculos habitando o umbral. Logo quando Jesus desencarnou, foi visitá-lo, mas sabendo do percurso que esse irmão tinha que passar, né, pelas leis de Deus, ele não pôde fazer nada. Judas, por sua vez, estava cego e consumido pelo sofrimento, não reconheceu Jesus. Então, hoje, nós vamos conhecer um pouco mais dessa história e, a partir dela, nós vamos traçar o nosso estudo, com outros exemplos e esclarecimentos que nos traz a doutrina espírita, o conhecimento e o consolo nas palavras de Jesus. Então vamos conhecer aí um pouco, né, sobre essa história de Judas aí, como que foi aí o seu resgate. Né? Segundo a narrativa que foi psicografada por espíritos e divulgada aí por Chico Xavier, após a sua morte, né, Judas aí vagou cego e atormentado no umbral até ser confortado, né, e resgatado. O texto do livro, então, Momentos de Ouro, apresenta a recuperação, as reencarnações reparadoras e a mensagem, então, de misericórdia divina, né, que ninguém fica, né, eternamente, então, perdido. Judas Iscariote, então, ele é uma figura enigmática, né? A tradição cristã o apresenta aí como um traidor, mas essa história merece, então, ser compreendida aí com mais profundidade. Então, a gente traz para vocês o relato, então, do resgate espiritual de Judas. Ele é um relato emocionante, tá? Que consta ali no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e especialmente em relatos aí que foram, então, psicografados por Chico Xavier, onde o espírito aí, Maria de Lourdes, aí descreve esse resgate. Bem, Judas, então, ele seguiu Jesus aí com uma grande dedicação, ele largou tudo aí para acompanhá-lo. No entanto, ele não conseguiu perceber claramente aí a verdadeira natureza da missão de Jesus, que ela era espiritual, né, e não política. E Judas esperava, então, que Jesus se tornasse um rei terreno que libertaria o povo do domínio romano. E com essa expectativa, Judas então elaborou um plano. Ele entregaria Jesus, sua prisão então iria provocar uma revolta no povo, e isso levaria então à expulsão dos romanos. E assim Jesus retomaria o poder. Os fatos, né, como a gente conhece, tomaram aí outro rumo. Né? A prisão aí de Jesus desencadeou aí um processo que acabou culminando na crucificação. Então, ele, dominado pelo remorso, Judas então tentou desfazer o acordo, não conseguiu, e assim tomado então pela dor, ele tirou a própria vida, enforcando-se numa figueira. Então, ao desencarnar, né, o seu espírito ficou aí completamente abalado, enlouquecido pela dor em seu coração. E no além, então, Judas ficou então desnorteado, cego pela visão traumática, né, do amigo amado ali crucificado, e a lembrança da cena tornou-se aí um imenso trauma. Né? O seu remorso era tão intenso que até os espíritos trevosos evitavam se aproximar dele. Judas, então, ele vagava sozinho, sem lar, sem fé, mergulhado aí numa profunda angústia. Jesus, então, foi ao encontro de Judas e 3 dias depois conseguiu, então, acalmá-lo. Mesmo assim, Judas precisou, então, passar pelo umbral. E como já estudamos, o sofrimento, então, ele não era eterno, mas exigia ainda, então, o resgate e a reparação. Mas, então, como que foi esse resgate de Judas aí, né? Vamos ver como que isso foi, então, relatado ali no livro. Depois de muito tempo, então, sobre os quadros sombrios do Calvário,
Judas, cansado, triste e cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado então de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, uma nobre mulher, de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia avistar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Meu filho, por que choras? E Judas responde: Acaso não sabes? Replica sendo claramente agressivo: Eu sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei por fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis o que agora a minha vida se reduz. Afastai-vos de mim. Deixa-me padecer neste inferno sem fim. Nada me perguntas, retire-vos, senhoras. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo, ele é unicamente meu. No entanto, então a dama, calma, respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a, bradou rude e pasmo: Mãe, não venha aqui com essa mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara ser. E ela me viu chorando e escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro, disse que eu era unicamente um espírito do mal, intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que atravessasse o meu regresso para a zona infernal da onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Eu sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, por mais que recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e de luz, de fé e de elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, então, nesse instante, como quem esquece a própria dor gigante, ou como quem se liberta do pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós que falais assim, sabendo-me traidor? Sois uma divina mulher irradiando amor, ou um anjo celestial de quem presinto a luz? Ela Meu, olhou frente a frente e respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Não sabeis que Deus é sempre amor? Judas, então cheio de dor, respondeu com amargura, lembrando de como havia se enforcado e de como a sua própria mãe terrena o havia rejeitado. Contou que havia buscado consolo junto à mãe, mas fora chamado de monstro, expulso e temido. A dama, porém, falou com doçura e firmeza que, por mais que Judas recusasse o seu amor, não era abalado. Ela o queria como filho e o convidava para uma nova existência cheia de paz, de esperança e de fé. E aos poucos, prometia
e ele perderia então o ânimo violento e seria então levado a um abrigo de remanso e esquecimento. Judas, perplexo, perguntou quem era aquela mulher, e ela respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Assim, se dá então o comovente resgate. A presença maternal de Maria consola, restaura a esperança e conduz Judas a um processo de reparação. O sofrimento não é eterno. E após o resgate, Judas então passou por várias reencarnações dolorosas, vidas escolhidas por ele mesmo para a sua reparação. E segundo os relatos, em 1412, ele reencarnou na França como Joana d'Arc. Essa teria sido a sua última reencarnação na Terra antes de progredir a planos superiores. Conforme a misericórdia divina, ele recebeu então novas oportunidades até alcançar a redenção. Concluímos que Deus é amor, é justiça, é bondade e misericórdia. Nenhum filho seu fica eternamente perdido. O resgate chega a todos assim como chegou a Judas. A história nos lembra da necessidade do entendimento, do perdão e da caridade. Que possamos então aprender com essa mensagem e estender a compaixão a todos que sofrem. E a partir desse relato, nós vamos ao Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec aborda o suicídio, principalmente das questões 944 a 957, na parte dedicada às esperanças e consolações. De acordo com a doutrina espírita, o suicídio é uma infração grave à lei de Deus, que concede a vida como uma oportunidade de aprendizado e evolução, sendo a reencarnação uma obrigatoriedade. Então, aqui a gente vai pontuar as principais questões do livro que abordam esse tema. Então, sobre o direito de dispor da própria vida, nós temos na questão 944. Então Kardec pergunta, né? O homem tem o direito de dispor de sua própria vida? E a resposta do Espírito de Verdade. A resposta dos espíritos é categórica. Não, só a Deus pertence esse direito. A vida não é uma posse individual que se possa descartar, mas um empréstimo divino como oportunidade de progresso espiritual. Portanto, ninguém tem o direito absoluto de interromper a própria vida, porque isso seria violar uma das leis divinas. E Kardec, então, continua ainda desdobrando a questão, então, na questão 944A. Não é sempre voluntário o suicídio? E aí, na resposta, o Espírito de Verdade nos esclarece que a própria pergunta diferencia o suicídio voluntário daquele cometido por uma pessoa com algum transtorno mental, que não sabe o que faz. O Espiritismo reconhece que os problemas de saúde mentais podem diminuir a responsabilidade do indivíduo pelo ato, porque ele não age com plena liberdade ou discernimento. E quem tira a própria vida em estado de loucura não sofre as mesmas consequências da forma que aquele que fez em plena razão. E aí a gente tem as consequências aí espirituais. Kardec então pergunta na questão 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, na resposta, a gente vai ter que as consequências são diversas e são proporcionais às causas, e que uma delas é inevitável para todos os suicidas, que é o desapontamento, né? O suicídio, ele não é uma fuga para o fim da dor, mas o início do sofrimento ainda maior e mais complexos. Alguns espiam a falta mais cedo, outros mais tarde. Alguns recomeçam imediatamente uma existência nova, que é mais penosa do que aquela cuja prova não souberam aproveitar. E outros demoram mais tempo. Então, isso vai depender do grau evolutivo, né, do merecimento de cada espírito
desencarnado. Ainda na questão 945, nos diz que os espíritos explicam que o desgosto pela vida, mesmo sem motivo aparente, é uma provação ou uma expiação, que precisa ser superada com resignação. E aí é bom a gente lembrar, né, que as principais causas aí são a ociosidade, a falta de fé e a saciedade, né? Então, o antídoto, né, contra o desgosto, né, o caminho para superar isso, está no trabalho do bem, né? Quando servimos, como somos úteis, né, não apenas no sentido de emprego, mas qualquer atividade aí que envolva a caridade, o ato de servir, de aprender, de colaborar de alguma forma, de criar, isso aliado aí à espiritualidade, à fé, a esperança, né, na certeza da imortalidade da alma, na lei do progresso, lembra que a gente não está preso, então, nesses instantes de dor, né, e devolve para nós, então, um propósito de vida e traz aí leveza para a nossa jornada aí, né. E aí nós temos na obra O Céu e o Inferno, a segunda parte do capítulo 5º, que vai nos trazer exemplos e manifestações mediúnicas sobre a questão suicida. Nós podemos perceber na leitura dessas histórias relatadas pelos espíritos suicidas, né, que a dor que eles sentem por ainda estar apegados ao corpo e ao mesmo tempo um alívio que sentem por poderem estar sendo escutados e amparados nos trabalhos mediúnicos. Nós vamos ressaltar aqui as perguntas realizadas ao Espírito São Luís por Allan Kardec, que irá complementar o estudo realizado no Livro dos Espíritos. Nós vamos abordar as perguntas relacionando com os relatos que foram estudos de caso, tanto na abordagem de O Céu e o Inferno, como da Revista Espírita, caso algum irmão queira depois complementar a sua leitura na íntegra. Então, a gente vai começar com um relato, o suicida da Samaritana. Então, nós temos as perguntas que são respondidas por São Luís. Então, pergunta 16. O que significa o espírito afirmar que no momento da morte sentiu menos dor do que depois? E a resposta que São Luís nos dá é que o espírito descarregou o fardo que o oprimia a ponto, e o que ele tinha medo era da intensidade da dor. Esse estado deu o espírito ficar ligado ao corpo ou é sempre uma consequência do suicídio? E São Luís nos responde que sim. O espírito do suicida, ele fica ligado ao corpo pelo período em que ele ainda teria que viver na Terra. A morte natural é a libertação para a verdadeira vida. O suicídio não permite que o espírito se liberte do corpo, ou melhor, que a libertação não se complete. E Kardec pergunta na questão 18, ocorre a mesma coisa com as mortes por acidentes? Embora involuntárias, mas que previam a existência? E São Luís nos responde que não. O que vocês entendem por suicídio? Né? Ele pergunta, o que a gente entende por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Então, uma nota de Kardec, né? Allan Kardec nos esclarece que essa dúvida sobre a morte é muito comum entre as pessoas recentemente desencarnadas, principalmente entre aqueles que não levaram aí a sua alma, né, acima da matéria. Então, para ele, a morte é a aniquilação do ser. Ele vê, ele sente, fala e não se considera morto. O espírito do recém-desencarnado afirma isso até que adquira a consciência do seu novo estado. No exemplo, então, citado, aí, o suicida da Samaritana, essa ilusão se constitui num verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que lhe corroem o corpo, sem falar da sua duração, que deverá ser, então, equivalente ao tempo de vida que foi, então, abreviado. Esse estado é frequente entre os suicidas, mas ele nem sempre se apresenta em condições idênticas para todos. Varia, sobretudo, quanto à duração e principalmente quanto à intensidade, conforme as circunstâncias que podem atenuar ou agravar aí essa falta
cometida. Nós vamos seguir, então, com um relato, o pai e o filho que foi recrutado pelo exército. Esse relato, na verdade, fala sobre um pai que se suicidou para liberar o filho de ir para a guerra. Como a mãe ficou viúva, ele foi isento de ir para o exército. E na consciência do pai, ele estava salvando o filho e não pensou nas consequências do seu ato. Então pergunta ao Espírito São Luís. Questão 10. O senhor poderia nos dar a sua opinião sobre o ato cometido pelo espírito que acabou de evocar? E a resposta de São Luís é a seguinte: este espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre passível de punição. A punição seria terrível e muito mais longa se ele não tivesse a seu favor um motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, somente o puniu de acordo com as suas obras. E aí temos uma nota também de Allan Kardec. Em um primeiro momento, pode-se pensar que este ato é desculpável, levando aí em consideração o devotamento ao seu filho, ponto que temos que observar que faltou então a este homem foi a confiança em Deus. A sua ação talvez tenha impedido que ele se cumprisse aí o destino do filho, mas o pai não tinha a certeza, de que o filho sucumbiria na guerra, e a carreira militar talvez oferecesse ao rapaz uma oportunidade para que ele progredisse, e ele estaria assim impedindo o filho de tomar as suas próprias decisões e ter o seu processo de aprendizagem. Allan Kardec ainda nos esclarece que o suicídio mais severamente punido é aquele que resulta do desespero e que tem como objetivo livrar o homem das misérias da vida. Essas misérias são ao mesmo tempo as provas e as expiações, e fugir delas é recuar ante a tarefa que tinha aceitado. Não se pode chamar, então, de suicida aquele que devotamente se expõe a uma morte iminente para salvar o semelhante primeiro, porque não existe aí nenhuma intenção premeditada de se tirar a vida. E segundo, porque também não existe aí um perigo da qual a providência também não possa nos livrar se o momento de deixar a terra ainda não chegou. A morte, então, nessas circunstâncias, é um sacrifício que tem o seu mérito, e ela é, antes, um ato de abnegação, em favor, então, do semelhante. Muito bem. O terceiro relato, nós temos o relato Luís e a costureira de botinas. Então, é uma situação amorosa que São Luís vai nos responder. Aí a primeira questão. A jovem calçadora involuntária do suicídio do seu apaixonado tem alguma responsabilidade no que aconteceu? E São Luís nos responde que sim, porque ela não amava mais. Questão 2. Então, para prevenir a desgraça, ela deveria ter se casado com ele, mesmo não amando mais? E a resposta de São Luís é a seguinte: ela procurava uma ocasião para se livrar dele. Assim, fez no começo da união o que viria a fazer mais tarde. Questão 3. Neste caso, a sua responsabilidade consiste em ter alimentado nele sentimentos dos quais ela não compartilhava e que resultaram, então, no suicídio do rapaz? E São Luís nos responde que sim, exatamente. Questão 4. Mas então, essa responsabilidade deve ser proporcional à falta e não deve ser tão grande como se ela tivesse provocado o suicídio consciente e voluntariamente? E a resposta de São Luís é evidente. Quinta questão. O suicídio que Luís cometeu encontra desculpa no desequilíbrio que lhe causou a teimosia de Victorine? E a resposta de São Luís é a seguinte: sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura se libertar da vida por motivos de covardia. Então, nota de Allan Kardec.
Então, Kardec aí, então, nos explica que, neste caso, se vê a confirmação da justiça que preside a distribuição das penas, então, de acordo aí com o grau de responsabilidade dos culpados. Na circunstância presente, né, cabe à moça a maior responsabilidade por haver, então, alimentado em Luiz, por brincadeira, um amor que ela não sentia. Quanto ao rapaz, ele já é punido pelo sofrimento que demonstrou, mas a sua pena é leve, porque ele apenas cedeu a um impulso e refletido no momento, então, de perturbação mental, o que é muito diferente da fria premeditação dos suicidas que buscam aí escapar das penas aí da vida. Né? E eu vou fazer uma observação, né? Por isso que a gente sempre fala da gente ter o cuidado de como a gente se relaciona com as pessoas, da expectativa que a gente coloca nas pessoas e daquele sentimento que às vezes a gente faz nascer das pessoas. Então vamos ter muito cuidado em relação a isso, né, para não haver situações como essa, que é muito comum nos dias de hoje, né? Muito bem. Vamos ver, então, o que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso consolador, né? No Evangelho, Allan Kardec dedica um capítulo específico ao tema do suicídio e da loucura, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 14 a 17, e também no capítulo 17, Preces pelos suicidas. Perdão, 27. As orientações, então, trazem pontos de consolo e de esclarecimento. Então, primeiro, o sofrimento, ele é terreno e passageiro. As dores, por mais intensas, elas têm um fim, enquanto que a vida espiritual, ela é infinita. O suicídio, ao contrário, prolonga essa dor porque não destrói a alma, apenas interrompe a vida no corpo. Segundo, o amor de Deus é sempre misericordioso. Mesmo quem comete o suicídio não é condenado eternamente. O espírito será acolhido ainda que passe por provas dolorosas, como a gente viu no exemplo de Judas, e sempre terá novas oportunidades de aprendizado. Terceiro, a compreensão da causa espiritual das aflições, onde muitas dificuldades vêm de escolhas do nosso passado, que são nossas provas e expiações. Outras são mais simples, né, que são desafios educativos. E saber que existe um sentido espiritual para o sofrimento consola, porque mostra que nada é em vão. Quarto, o dever de orar pelos suicidas. Então, o Evangelho nos orienta a vibrar em favor dessas almas com preces de amor e arrependimento, porque a oração é um bálsamo que vai chegar até eles, suavizando o desespero. E essas preces sugeridas no Evangelho, pedindo a Deus que fortaleça e que esclareça, que os que desencarnaram dessa forma, é uma orientação e uma atividade que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia. E quinto, o convite à resignação e à confiança em Deus. O Evangelho, então, reforça que a calma e a esperança diante das provas são forças protetoras. O apego a Deus através da fé ajuda a encontrar a serenidade diante de todas as decepções amorosas, das perdas ou das dores morais. Ou seja, o Espiritismo não justifica o suicídio como solução dos desequilíbrios emocionais, mas acolhe com compaixão quem passou por tudo isso e traz o consolo àqueles que ficaram, lembrando que o espírito continua sua jornada e que o amor pode alcançá-lo em oração e que ninguém está fora da misericórdia divina. Né? Então, é importante a gente aí salientar, né, que as pessoas aí que tentam o suicídio, ou se de alguma forma se autolesionam aí, elas não querem, né, apenas chamar a atenção, né? Elas desejam aí comunicar uma dor, elas não sabem, né, como expressar isso e acabam fazendo isso muitas vezes com o próprio corpo. Cabe a nós, então, a
não permitir, né, que elas permaneçam invisíveis, né? Então, se alguém próximo a você apresenta sinais de sofrimento intenso, aproxima sem julgamento, né, com amor, né? Se pudéssemos aí sugerir uma frase para esse instante, né? Me ajuda que eu te ajudo, né? Eu quero aí estar com você, né? E oferece então a presença, né, a escuta aí sem julgamento, né, para poder então ajudar aí essa pessoa, né? A gente precisa estar atento e oferecer a mão àquelas pessoas ali que precisam, né? E, enfim, a gente precisa realmente, né, acolher essas pessoas, né? E aqui não cabe o saber o porquê, buscar os motivos, né? Muitas vezes a gente não entende, mas a maioria desses motivos nem são dessa vida. Então, o julgamento, né, que o Patrick estava falando, ao exemplo de Maria, né? Que vamos usar a Maria como exemplo. Não vamos julgar, vamos fortalecer a fé de que um dia esses espíritos terão a segunda oportunidade, que vão conseguir concluir a sua jornada como essência, né, espiritual que são, e a gente está aqui para nos ajudar uns aos outros. Então, buscar auxílio na casa espírita, uma conversa fraterna, um consolo, né, a própria oração, que Jesus sempre diz que é quando você está desesperado, que eu estou com você. Então, teve uma situação que o Haroldo comentou que alguém pediu para ele orar, o Haroldo estava com uma enfermidade e chegou uma pessoa e pediu para o Haroldo orar por essa pessoa, e o Haroldo perguntou, né, mas por que você está falando isso? E a pessoa respondeu que Haroldo estava mais perto de Deus porque ele estava enfermo, ele estava sensibilizado. Então, a oração é um mecanismo que às vezes a gente não vê, né, mas com a força da nossa fé nos aproxima dele e a gente tem o consolo. Então, vamos orar mais, vigiar mais e nos colocar à disposição de todas essas pessoas que precisam de uma palavra de consolo, de amor. Às vezes, não precisamos falar nada, só o fato de nós estarmos ali escutando com empatia para aquela pessoa, nós já estamos auxiliando de alguma maneira. Perfeito, Patrick, né? Isso? Não, perfeito, né? Ninguém nasce para se destruir. Quando surge um comportamento de dor, de rejeição, um conflito que leva a agir contra a própria vida, é porque essa pessoa está sofrendo e precisa de ajuda. Vamos ficar, então, atentos a essas situações, tá bom? E essas emoções, a situação de sofrimento, lembrando a todos, é passageira. É só uma turbulência. Tenham fé, orem, peçam ajuda, que vocês vão superar, vão conseguir passar por isso. Tá? Contem com o apoio, como diz o tema do nosso projeto, você não está sozinho, a espiritualidade acompanha vocês e vocês podem procurar qualquer centro espírita para ajudar vocês, pede uma conversa fraterna, vocês vão ser ouvidos e vão ter o apoio que vocês precisam. Conte conosco. Muito bem. E assim terminamos o nosso estudo de hoje, né? Estudo especial, setembro o ano todo. Na semana que vem a gente retorna com o Livro dos Espíritos, fazendo o estudo das conclusões 1, 2 e 3. Tá? Então eu espero vocês, nós, né, esperamos vocês, desejamos um ótimo início de semana, que Deus os abençoe, e vamos passar então agora para o segundo momento do nosso dia, que são as preces e irradiações. Então, meus irmãos, dando continuidade então ao nosso encontro de hoje, convidamos então a todos a se prepararem para essa sessão então de preces e irradiações. Descruzem as pernas, apoiem então as palmas das mãos voltadas para cima e respirem então profundamente, sentindo então a paz então que nos envolve.
Nesse setembro, então, unidos à campanha Setembro Ano Todo, você não está sozinho. Voltemos então o nosso olhar para um milagre da vida. Que cada suspiro nos lembre da dádiva de existir e que as nossas preces e pensamentos tecidos de amor e esperança subam suavemente ao alto. Confiemos, serenos, na infinidade da misericórdia divina que acompanha e sustenta a cada um de nós em todos os instantes. Em prece, elevamos então os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai Celestial de infinito amor, e a Jesus, o nosso Mestre e amigo fiel. Percebendo então que a sua luz nos envolve, aquece o nosso coração e fortalece a nossa alma. Que a equipe espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, junto das espiritualidades amigas, esteja então presente entre nós, acolhendo-nos e inspirando-nos a vibrar com amor, compaixão e serenidade, em favor então de todos os corações que necessitam de conforto e renovação interior. Nessa noite, que nossas orações então se dirijam de forma especial aos irmãos que em suas dores e angústias atravessaram a difícil experiência do suicídio, para que encontrem então acolhimento, paz e esperança nos braços amorosos do Pai, permitindo-lhes despertar gradualmente para novas oportunidades de aprendizado, de renovação e de recomeço na vida espiritual. Aos que neste momento travam então a silenciosa luta contra a tentação de desistir da vida, para que recebam então inspiração, coragem e fé para prosseguir reconhecendo o valor de sua existência, de modo que possam então recolher a luz que ainda abriga em seu caminho e sentir o amor divino a sustentá-los em cada passo da jornada. E as famílias então que sofrem a ausência dos que partiram por essa via dolorosa, para que sejam amparadas, fortalecidas e consoladas, encontrando no amor divino a certeza da continuidade da vida e a esperança do reencontro e o conforto necessário para transformar a saudade em lembrança serena de aprendizado e amor que perpetua os laços espirituais entre todos os que amam. E que todas então essas energias se expandam além deste ambiente, alcançando então os lares, hospitais, orfanatos, abrigos, asilos e presídios, que cheguem aos nomes escritos nos cadernos de oração, aos nomes que estão nos grupos online, que chegue a todos os recantos, então, onde houver dor, levando alívio, esperança e esclarecimento, amparando então os irmãos encarnados e desencarnados. Que nossa corrente de preces e irradiações seja então um bálsamo de luz, tocando corações, dissipando as sombras e fortalecendo a esperança. Que possamos então juntos ser instrumentos da paz e da caridade, espalhando vibrações de amor que ultrapassem as barreiras materiais e alcancem então a todos que delas necessitam. Com gratidão e confiança, iniciamos então a sessão, certo que nenhum esforço de amor se perde diante de Deus, e que cada oração silenciosa é uma semente de esperança alcançada no coração da humanidade. Que assim seja. Assim seja. Prece por um suicida. Jamais tem o homem o direito de dispor da sua própria vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando julgue oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar-lhe os rigores, de acordo com as circunstâncias, reservando, porém, toda a severidade para com aquele que se quis subtrair às provas da vida. O suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado.
O mesmo se dá com o suicida, que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Se algum irmão aqui conhece uma alma querida que tenha passado pela dolorosa experiência do suicídio, que nesse momento dirija seus pensamentos a ela e ore conosco para que receba luz, amparo e paz. Sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Dignai-te, pois, de estendê-la sobre essa alma necessitada. Possam as nossas preces e a tua comiseração abrandar a acerbidade dos sofrimentos que ele está experimentando, por não haver tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Bons espíritos, que tendes por missão assistir os desgraçados, tomai-o sobre a vossa proteção e inspirai-lhe o pesar da falta que cometeu. Que a vossa assistência lhe dê forças para suportar com mais resignação as novas provas por que haja de passar, a fim de repará-la. Afastai dele os maus espíritos, capazes de o impelirem novamente para o mal e prolongar-lhe os sofrimentos, fazendo perder o fruto de suas futuras provas. A ti, cuja desgraça motiva as nossas preces, nos dirigimos também para te exprimir o desejo de que a nossa comiseração te diminua o amargor e te faça nascer no íntimo a esperança de melhor porvir. Nas tuas mãos está ele. Confia na bondade de Deus, cujo seio se abre a todos os arrependimentos e só se conserva fechado aos corações endurecidos. Que assim seja. Que assim seja. Oração pelos que tentaram suicídio. Senhor da vida, elevamos a Ti as nossas preces em favor de todos os irmãos que, em meio à dor e ao desespero, tentaram abreviar a própria existência. Ampara, Senhor, esses corações aflitos que ainda buscam forças para continuar a sua jornada. Envolve-os com o Teu amor infinito, dissipando as sombras do desalento e reacendendo em suas almas a chama da esperança. Que a espiritualidade amiga os sustente, inspirando coragem, fé e confiança, para que percebam o valor da vida, mesmo diante das provas e dificuldades. Que encontrem o apoio, o carinho e a compreensão nos familiares e amigos, sentindo-se então amados e jamais sozinhos. Ajuda-nos também, Senhor, a sermos instrumentos de Tua paz, estendendo mãos de solidariedade e palavras de consolo, para que juntos possamos fortalecer esses irmãos em sua caminhada de renovação e aprendizado. Que cada lágrima derramada se transforme em semente de recomeço e que a cada dor se converta então em oportunidade de crescimento espiritual. Que assim seja. Assim seja. Prece diante da depressão. Mestre, diante dos quadros depressivos que sofremos, precisamos ter ânimo para lutar. Queremos viver. Não nos deixes pensar em morte. Auxilia-nos a encontrar a porta de saída do labirinto escuro em que nos internamos. Fortalece em nós a vontade de sermos úteis. Ergue-nos do chão do mais profundo desalento.
que nosso pensamento se fixe no teu pensamento e que não nos esqueçamos do trabalho no bem. Arranca-nos do isolamento voluntário em que choramos lágrimas estéreis e copiosas. Precisamos voltar a sorrir. Estende-nos as tuas mãos e leva-nos a caminhar contigo. No fundo, Senhor, a depressão é um conflito da consciência, um chamado para olhar para dentro e buscar sentido. Liberta-nos, então, dessa cela fria em que nos enclausuramos, com as chaves do teu imenso amor. Que assim seja. Oração pelas famílias então afetadas pelo suicídio. Pai, de amor e misericórdia, dirigimos a Ti nossos pensamentos em favor das famílias que sofreram a dor do suicídio ou enfrentaram a tentação da perda de um ente querido. Que a Tua luz envolva cada coração aflito, trazendo paz, serenidade e compreensão. Que consigam acolher a dor com resignação, encontrando forças na fé e no amor que transcende a matéria. Conceda-lhes consolo nas lágrimas, nas esperanças, nas dificuldades e coragem para seguir adiante, mantendo vivos os laços de afeto e união. Que a espiritualidade amiga os ampare, iluminando seus lares, guiando cada passo na senda do amor e da reconciliação, inspirando-os a perdoar e a amar. Auxilia-nos, Senhor, a sermos então instrumento de Tua caridade, estendendo palavras de conforto e gestos de solidariedade a essas famílias, para que se sintam que não estão sós e que o amor divino jamais abandona os seus filhos e irmãos. Que a paz de Deus renove os seus espíritos e transforme a dor em oportunidade de crescimento e a fé em amor fraterno. Que assim seja. Que assim seja. Nesse momento de recolhimento e de paz, elevamos nossos pensamentos e corações a Deus, nosso Pai de infinita bondade. Agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, servindo como instrumentos de Tua paz e de Teu amor. Senhor, pedimos que a luz de Tua misericórdia alcance todos os espíritos que em sua jornada terrena escolheram o caminho da autoaniquilação, que eles possam sentir o nosso amor e o nosso perdão, e que as chamas do desespero e da culpa sejam extintas, dando lugar à esperança e ao consolo. Para aqueles que partiram, oferecemos nossa prece como um bálsamo, ajudando a dissipar as trevas que os envolvem, para que compreendam que a vida continua e que a Tua bondade os aguarda, que possam encontrar o amparo e a orientação em seus guias espirituais, reencontrando a paz e o equilíbrio. Também amparamos os corações de familiares e amigos que ficaram, vivendo com a dor da ausência e as perguntas sem resposta. Que o Teu consolo, Pai, os envolva, acalmando a dor e o sofrimento, que eles possam compreender que o amor nunca morre e que os laços que os unem aos seus entes queridos permanecem eternos. Que possamos sair daqui com o coração mais leve e a alma fortalecida, renovando nossa fé e nosso compromisso de servir. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com todos nós, hoje e para sempre. Que assim seja. Que assim seja.